Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 9 de outubro do ano da graça de 2020. É sexta-feira, mais uma semana correu, voou. O tempo corre neste ritmo implacável. Mas somos gratos porque podemos dizer até aqui o Senhor nos tem cuidado e nos tem abençoado, ainda que no meio desta situação tão desagradável e perturbadora que é a pandemia em que nos encontramos e que de tantas formas prejudica a nossa vida. Queria terminar hoje alguma reflexão sobre o texto que temos considerado de Tiago, nos versículos do capítulo 1, que temos considerado. Particularmente hoje gostaria de dar atenção ao versículo 15. No versículo 15 temos a pior das notícias. A pior das notícias, que é o facto de Deus, através de Tiago, nos lembrar que o resultado final da tentação, quando consumada, quando cumpre os objetivos, é o pecado. O pecado. Diz o versículo 15: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E esta notícia é terrível, mas também precisamos de olhar para ela mais uma vez como um ato de amor de Deus. Deus ama-nos, quer o melhor para nós, como sabemos e já lemos no versículo 17 e 18, Tiago faz questão de dar a visão da origem, de onde está o bem, onde está o outro lado de tudo isto, e está em Deus, está na sua existência, na sua intervenção. Este Deus que nos ama desta forma tem o cuidado de nos dar este importante aviso, esta exortação, que nos é muito incómoda, porque estamos sempre a falar de conceitos e de termos que nos incomodam muito: tentação, pecado, morte. Mas esta é uma realidade, e temos que olhar para esta exortação do Pai como de facto um ato maravilhoso de amor para connosco, e porque Ele, querendo o nosso bem, não deseja que em momento nenhum, devido à circunstância que vivemos e à exposição que temos a toda a realidade da tentação, da intervenção destrutiva de Satanás, Ele não deseja que, uma vez consumado tudo isto, gere pecado, e o pecado tenha como consequência a morte. Eu partilhei no domingo algo que nós não podemos nunca esquecer, que é esta expressão de Tiago, dizendo que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esta é uma realidade que tem que estar presente, fortemente presente na nossa mente, no nosso coração. Da mesma forma que nós temos presente outras noções de perigo da nossa vida. Nós não atravessamos uma estrada de olhos fechados porque sabemos que há o perigo iminente de sermos atropelados. Nós, em muitas outras situações da nossa vida, não nos expomos porque sabemos que há um perigo iminente de acontecer alguma coisa terrível. Portanto, ter esta noção é da maior importância para as nossas vidas. Ter a noção do perigo, ter a noção real de que o pecado vai sempre gerar morte. E este sempre gerar morte é muito importante, porque se o pecado, a tentação consumada, gerar pecado, e o pecado não for tratado e resolvido por quem pode fazer isso, que é o Senhor Jesus Cristo, ele vai gerar a nossa morte. É preciso ter a noção que ninguém vai à presença do Pai, ninguém vai ser recebido na glória com pecados por resolver. E aí é o resultado direto do pecado: morte. Sejam um, sejam muitos. O pecado gera morte, e um pecado não tratado, não perdoado, não restaurado, vai provocar morte eterna. Mas a verdade é que, para nós termos acesso
à glória eterna, para termos acesso àquilo que o versículo 12 nos lembra, de termos acesso à coroa da glória, à coroa da vida que o Senhor tem prometido para nós termos acesso a isso, o Senhor Jesus Cristo teve que morrer na cruz. E Ele teve que morrer na cruz por cada um dos nossos pecados. Isto é muito importante, é muito importante. Cada vez que nós nos expomos a uma situação de tentação que pode gerar pecado, nos pode levar ao pecado, nós temos que ter em mente que se eu pecar, Cristo tem que morrer na cruz por mim. Mas Jesus já morreu uma vez e, portanto, Ele faz esse ato por cada um dos nossos pecados. E por isso mesmo nós somos depois exortados a confessar e a restaurar e a nos expormos à purificação de cada um dos pecados que ainda estão presentes. Aliás, há quem considere a carta de Tiago uma reação à carta de Paulo aos Romanos. Porque, se bem se lembram, aquilo que Paulo vem dizer na carta aos Romanos é combater aquilo que tinha sido destrutivo para o povo de Israel, que foi tornar-se um povo de fazer coisas para alcançar outras. E o cumprimento da lei cego e completamente esvaziado de um relacionamento com Deus. E por isso Paulo, na carta aos Romanos, vem dizer que a salvação é pela graça. Esqueçam o cumprimento da lei. Deixem de fazer coisas para ter salvação. E depois Tiago vem dizer, mas a fé sem obras é morta. Não há nenhum problema entre estas duas cartas. Aliás, elas complementam-se de uma forma extraordinária. E quando nós vamos a Romanos, é essencial voltar lá para percebermos a intensidade daquilo que Tiago está aqui a dizer neste momento. E também para percebermos que para um problema gravíssimo, que é o facto do pecado gerar morte, termos a noção que Deus preparou na sua imensa graça e misericórdia uma solução extraordinária. Uma solução que não é só perdão para os nossos pecados, do qual nós necessitamos muito, desesperadamente, mas também uma solução para nós enfrentarmos e lidarmos diariamente com esta realidade na nossa vida. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 21, vem: naquele tempo, e ele está a falar no tempo em que não éramos novas criaturas, naquele tempo que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. E ele está a falar de uma vida de pecado, obviamente. Agora, porém, versículo 22, capítulo 6 de Romanos: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E quando ele afirma aqui em Cristo Jesus nosso Senhor, ele está a lembrar que Cristo morreu na cruz, crucificado, por cada um daqueles pecados que nós cometemos, por cada um dos pecados que geraram morte e que precisam de ser restaurados. E a boa e a grande notícia para lidarmos com esta realidade todos os dias na nossa vida é que nós agora fomos libertados da escravidão do pecado. Aliás, isso é o assunto do capítulo 6 de Romanos, quando ele vem lembrar que agora fomos crucificados com Cristo, e lá crucificados, o versículo 6 lembra isso: foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Nós já não somos mais escravos do pecado. É uma realidade que ainda estamos sujeitos a esta realidade, a esta circunstância, mas não somos mais escravos do pecado. O versículo 14 diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. Ele não tem domínio. Agora, obviamente, como Tiago bem nos lembra, a tentação pode provocar pecado, e o pecado naturalmente vai provocar morte. Amados, a boa notícia, a grande notícia do Evangelho é a salvação em Cristo, é o perdão, é a vida nova em Cristo, e nós não podemos esquecer. Mas para termos esta boa notícia, não podemos de forma alguma esquecer o que foi necessário acontecer
para que nós possamos experimentar esta vida liberta da escravidão do pecado, porque ela gera morte, ela gera a nossa destruição, e Deus, na sua imensa graça, preparou para nós uma vida extraordinária nos seus braços, aos seus cuidados, com a presença do seu Santo Espírito, que diariamente e constantemente está connosco para lutar esta batalha contra a tentação que nos leva ao pecado, contra outras origens de sofrimento, e já lembramos aqui, por exemplo, as nossas más decisões, que naturalmente e infelizmente também provocam sofrimento. Por tudo isso, Deus está connosco, Ele é de facto o que sustenta as nossas vidas, e depois Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, vem dizer: sabendo que nada nem ninguém nos poderá separar do amor de Deus, porque estamos arraigados, estamos alicerçados em Cristo. Ele é a grande solução para a nossa vida. Vamos celebrá-lo intensamente com as nossas vidas. Agora, sabemos, e queria desde já preparar os nossos corações, porque sabemos que Tiago vem dizer: bom, mas isto tem que ter uma expressão prática nas nossas vidas. Não basta ser só ouvintes, temos que ser praticantes, temos que viver isto intensamente. Vamos preparar os nossos corações para aquilo que Deus ainda quer fazer e falar às nossas vidas, e que, acima de tudo, em todas as coisas, Ele possa ser glorificado nas nossas vidas. Amados, um forte abraço, um dia muito abençoado. Esperamos muito podermos no domingo estar juntos, para aqueles que podem estar juntos connosco, possamos ter um tempo de comunhão, de celebração. Faz-nos tanta falta esta proximidade, e por isso o convite para aproveitarmos, ainda que nestas circunstâncias, um tempo de comunhão. Então, um dia muito abençoado, que o Senhor realmente esteja presente nas vossas vidas e a ação do Santo Espírito possa dirigir cada momento das nossas vidas. O dia está cinzento, mas o Senhor é maravilhoso e Ele brilha incondicionalmente. Um abraço grande.